Essa aula, ela começa um bloco de aulas aqui de estimação por máxima verossimilhança. Provavelmente são as aulas mais importantes do nosso curso, porque o conceito de função de verossimilhança e o estimador de verossimilhança que você obtém a partir dessa função é provavelmente o conceito mais importante em estatística, né? Ele conecta, ele já estabelece uma intersecção entre dois jeitos de fazer estatística, a estatística clássica e a estatística chamada Bayesiana, né? Então a gente pode pensar assim que a estatística clássica e a Bayesiana, elas têm uma intersecção, né? Pelo menos uma intersecção aqui, né? A Bayesiana aqui. E sem dúvida o cara que vive nessa intersecção aqui é a função de verossimilhança, tá? Isso é muito importante para você fazer as coisas de econometria que vão estar por vir aí. E ele também é interessante porque te gera uma certa autonomia de pensamento, né? Porque até agora todo mundo dava os estimadores para você, né? Falava, você quer aprender o Mi, então usa o X barra. Você quer aprender sigma 2, usa o S2. Quer aprender o Pzinho, usa o P chapéu, né? Então os estimadores eles caíam do céu para você até agora. E eles não vão precisar mais cair do céu, você vai conseguir deduzir os estimadores num modelo arbitrariamente complexo. É um método bastante geral, um método de estimação por máxima verossimilhança. Ele já era, se você olhar o Gauss no século XVIII, ele já estava fazendo estimação por máxima verossimilhança do jeitinho que a gente faz hoje, né? Mas quem investigou as propriedades dos estimadores de máxima verossimilhança de maneira mais sistemática foi o Fisher aqui no começo do século XX, né? Então o Fisher, que é um cara que já apareceu aqui no curso, ele é um verossimilhancista, ele é um cara que estudou as propriedades matemáticas desses estimadores de maneira mais sistemática, né? Mas as ideias já estavam por aí desde o século XVIII, né? O Gauss já fazia isso no século XVIII, então o Fischer aqui no começo do século XX. Então essas aulas elas têm um aspecto técnico, né? De você aprender a fazer cálculos, como lá nas aulas de propriedades de estimadores, e tem um aspecto de conceito. Os dois têm que ficar bem trabalhados aí. Então uma ideia de você começar pensando na estimação por máxima verossimilhança é imaginar a seguinte história, né? Imagina que você está passeando lá no... Você está numa seguinte situação. Você está numa situação que você não sabe se eu estou sonhando ou se você está acordado, né? Então eu estou sonhando ou estou acordado. Alguém já deve ter tido essa sensação. Você está num sonho e você fala, mas isso aqui é um sonho ou eu estou acordado, né? Então tem dois mundos possíveis, né? Você tem um mundo em que você está sonhando. Então tem um mundo lá que você está sonhando. Seria o primeiro mundo. Máxima verossimilhança é sobre mundos possíveis, tá? Então você tem o mundo do seu sonho, do que você está sonhando, e você tem um mundo que você está acordado. Vou chamar que é o mundo real aqui, né? Você está acordado, as coisas estão acontecendo mesmo. Então imagina que você está em dúvida, você está naquela situação que já deve ter acontecido com você, que você não sabe se você está sonhando ou se você está acordado. Aí nesse sonho você está passeando lá no Ibirapuera, um dia bonito e tal, e de repente passa uma senhora lá de uns 90 anos de idade, uma vovó, andando de skate, de ponta cabeça. Ela está lá de ponta cabeça, andando de skate. A pergunta é, se você observou que tem uma senhora de 90 anos andando de skate, o que é mais plausível? Que você esteja sonhando ou que esse seja o mundo real? O mundo mesmo. Observe o seguinte, não é impossível que no mundo real uma senhora de 80 anos de idade, extremamente radical, esteja andando no Ibirapuera de ponta cabeça no skate. Pode acontecer. Mas não é muito plausível que isso aconteça nesse mundo real, né? No mundo mesmo. Enquanto no sonho, qualquer coisa pode acontecer. Não só ela pode estar andando de skate, como esse skate pode ter aqui um foguete atrás e ela pode de repente sair voando, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. Ou seja, o que está em jogo aqui na verdade é o seguinte: mediante algo que você observou, que vai ser como se fosse uma amostra, nossa, essa aqui é uma amostra do mundo, né? Um pedaço do mundo que eu observei.
qual mundo é mais plausível? O mundo do sonho ou o mundo de fato, o mundo real aqui, né? Esse raciocínio, no fundo, que a gente faz em massa verossimilhança. Então, esse aqui seria um exemplo prosaico aí, para ilustrar, na verdade, tudo o que a gente faz quando está fazendo massa verossimilhança. Então, a gente pode começar com esse exemplo prosaico e pode ir sofisticando essa ideia. Vamos sofisticar um pouquinho. Vou apagar aqui a vovó que anda de skate de ponta cabeça. Vovó radical. E vou imaginar a seguinte situação, que eu tenho dois mundos aqui. Agora eu vou fazer uns mundos mais precisos. O mundo 1 ele vai ser assim. Ó. No mundo 1, eu tenho uma urna em que eu tenho tenho um certo número de bolas verdes, digamos 30 bolas verdes. Vou escrever só 3 aqui para não fazer uma figura muito grande. Vou manter a proporção, tá? E tenho 70 bolas azuis. Então, 1, 2, 3, 4. Esse é o meu primeiro, é o mundo 1. O mundo 2 é um mundo alternativo aqui, um mundo que está concorrendo com o primeiro, né? O mundo 2 ele vai ser assim, vai ser um mundo em que eu tenho 20 bolas azuis, então só 20 azuis, vou fazer só 2 aqui para manter a proporção, e eu tenho 80 verdes, então vou fazer 8 verdes aqui. Então nesse mundo aqui, eu tenho 70 azuis, e tenho 30 verdes, é uma urna que tem essas bolas dentro. E no mundo verde, no mundo 2, perdão, eu tenho 20 azuis e 80 verdes. Então, em cada mundo, a composição de bolas azuis e verdes, ela muda, né? É isso que está acontecendo aqui. Aí você fala para mim o seguinte, né? É uma informação que vai chegar para você, algo que você observou. Do mesmo jeito que você observou a senhora lá, a vovó andando de ponta cabeça no skate, né? Aqui eu vou te dar a seguinte informação, né? Então, em uma amostra aleatória sem reposição, vou fazer uma amostra aleatória sem reposição, eu observei o seguinte, né? Eu observo. Continua fazendo o seu caderno, tá bom? Pra gente, essa matéria é muito importante para o seu prosseguimento aqui no INSPER. Se você não aprender máxima verossimilhança do ponto de vista de absorver os conceitos e manejar direitinho a parte técnica, o seu curso lá para frente ele vai afundar, tá? Você não vai aproveitar nada do seu curso. Então, não fica só pensando em avaliação. Tenta ver também a questão de aprender as coisas de fato, né? Então, numa amostra sem reposição de uma dessas duas urnas, eu não sei de qual foi, tá? Me esconderam. Não sei se veio do mundo 1, que é a primeira urna, ou do mundo 2. Mas em uma amostra aleatória sem reposição, eu observei 6 azuis e 4 verdes. Aí pausa esse vídeo e tenta responder a seguinte pergunta. Faz parecido com o que você falou lá no sonho, né? Então, no sonho era assim, tinha dois mundos possíveis. Ou você estava sonhando, ou era verdade aquilo. Estava acontecendo mesmo, era um mundo real. Você estava de fato passeando no Ibirapuera. Aí chegou uma informação para você. Um tipo de amostra, um pedaço daquele mundo que você está. Seja o mundo dos sonhos ou o mundo real. Aí, baseado naquela amostra, você teve que fazer uma escolha, se você estava sonhando ou não. E ali, parece natural, falar que é mais plausível que eu esteja no sonho do que no mundo real. Apesar de que não é impossível de que no mundo real exista uma senhora no Ibirapuera andando de ponta cabeça no skate. Aqui é a mesma coisa. Você não sabe em que mundo você está. Você não sabe se está no mundo 1, que você tem 70 bolas azuis e 30 verdes na urna, ou se você está no mundo 2, em que você tem 20 azuis e 80 verdes. Tudo que você tem para decidir é essa amostra que saiu aqui. Você tem uma amostra de 6 azuis e 4 verdes. Então, sem fazer contas, primeiro pensa, de onde é mais plausível que tenha vindo essa amostra? Do mundo 1 ou do mundo 2? Se eu tenho essa amostra, se eu tivesse que escolher um mundo para dizer de onde ela veio, qual seria? Da urna do mundo 1 ou da urna do mundo 2? Então interrompe um pouquinho o vídeo,
Pensa um pouquinho e tenta responder sozinho isso. Bom, o que parece que aconteceu aqui, como eu tenho na minha amostra mais bolas azuis do que verdes, isso torna mais plausível que essa amostra tenha vindo do mundo 1, né? Que é o mundo que tem mais bolas azuis do que verdes na urna. Mas a gente pode quantificar essa ideia usando o que vocês aprenderam em estatística 1. A gente pode usar a distribuição hipergeométrica para fazer uma conta aqui. Então vamos fazer a conta aqui. Olha só, a ideia é a seguinte: eu posso calcular qual a probabilidade de 6 azuis e 4 verdes, que é o que eu observei. 6 azuis, 4 verdes, dado que eu estou no mundo 1. Ou seja, o mundo em que a urna tem 70 azuis é o mundo em que a urna tem 70 bolas azuis e 30 verdes. Aí, calculando isso aqui usando a distribuição geométrica, então de 70 azuis eu pego 6, escolho 6. Aí das 30 verdes eu escolho 4. E o total de amostras aqui é de 100 bolas, de 100 eu escolhi 10. Se você fizer essa continha na calculadora, vai dar uma probabilidade de 20,8%. Você pode fazer a mesma coisa para o mundo 2, né? A mesma conta. Então você pode perguntar qual que é a probabilidade de observar 6 azuis e 4 verdes, dado que eu estou no mundo 2. É como se fosse o mundo 1 é o sonho, o mundo 2 é o mundo real, ou o contrário. Aí aqui, vou só puxar um pouquinho para baixo aqui. Aqui o que vai acontecer, né? O que vai acontecer aqui é o seguinte, então de 70, então no mundo 2, como é que é a composição da urna no mundo 2? Eu tenho 20 azuis e 80 verdes. Então a conta vai ficar assim, a conta da hipergeométrica, de 20 azuis eu escolho 6, de 80 verdes eu escolho 4, e o meu total de amostras é de 100 bolas eu escolho 10. Então se você fizer essa probabilidade, ela vai dar bem pequenininha, vai dar 0,35%. E isso bate, né, com a nossa intuição lá, de quando você pausou o vídeo. De que se eu estivesse no mundo 1, seria muito mais provável ter observado essa amostra, né, no mundo 1. A probabilidade de observar essa amostra é muito maior do que a probabilidade de observar essa mesma amostra no mundo 2. Então isso sugere que se eu preciso tomar a decisão de falar, olha, baseado apenas na informação dessa amostra, eu tenho que dizer de que mundo vieram essas 10 bolas, 6 azuis e 4 verdes, eu decidiria que eu estou no mundo 1. Então esse é o raciocínio de máxima verossimilhança. A gente vai dar uma definição matemática para dizer o que é essa palavra verossimilhança, por que eu estou maximizando e tudo mais. Mas essencialmente, nesse exemplo aí do sonho, e nesse exemplo aqui do mundo 1, 2, do mundo 1 e mundo 2, todas as ideias de máxima verossimilhança já estão aqui dentro. Não tem mais nada em termos de conceito aqui. O que a gente tem que fazer é articular essas ideias em torno dos modelos estatísticos. É isso que a gente precisa fazer. Tá bom? Então, se você quiser entender de fato, articular o conceito e ficar com uma coisa entender isso de maneira bastante orgânica, pensa bastante nesse problema do sonho e nesse problema dessas duas urnas. A ideia inteira de máxima verossimilhança está contida aqui nessa história. Então vamos ver como é que isso se traduz, né? Bom, a gente está procurando, baseado nesse começo aqui, nós vamos estar procurando um método então que permita produzir estimadores para diversos tipos de modelos. A gente vai querer que ele tenha várias propriedades legais. A gente vai querer que seja um método muito geral, que eu possa usar praticamente para qualquer modelo. Então a gente vai usar desde um modelo simples, como um modelo geométrico, que eu vou fazer a conta com vocês agora, até o carinha lá que está fazendo redes neurais profundas, deep learning. No fundo, o que ele está fazendo lá é maximizar uma verossimilhança também. Tá? Além disso, a gente quer que os estimadores que apareçam
usando esse método, que eles tenham boas propriedades automaticamente. Então nós gostaríamos que os estimadores... Deixa eu checar se esse negócio está gravando. É sempre bom. Tá tudo certo. Que automaticamente, sem eu ter que verificar, os estimadores fossem consistentes e coisa do tipo, né? Então, gostaria que os estimadores automaticamente tivessem boas propriedades. E quem faz isso para a gente é o tal do método da máxima verossimilhança. Então, vamos pegar um exemplo específico para aplicar o método e a gente constrói os conceitos necessários, formais, matemáticos aí dentro desse exemplo, né? Então, é o exemplo do exame de sangue. O exemplo aqui. O modelo geométrico, ele está na página 1 do slide 14. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo juntos. Então a gente tem uma situação que o banco de sangue ele precisa do sangue do tipo O, que é um sangue raro aí na população. Só que o jeito que ele vai sair procurando pessoas nesse modelo geométrico, nesse exemplo aqui, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, vamos imaginar assim, né, que θ é a proporção de indivíduos na população que tem o sangue tipo O. Só que a amostragem vai ser feita assim, não é que você... Imagina que você quer aprender sobre θ, né? Você não vai escolher, sei lá, 150 pessoas na população e verificar quantas delas têm o sangue do tipo O, e aí essa proporção seria a sua estimativa. Você vai fazer a amostragem de um outro jeito, tá? Que é bastante comum também. Você vai sair na rua perguntando para a pessoa qual é o seu tipo de sangue. Então, e você vai anotar quantas vezes você precisou falar até encontrar uma pessoa que tivesse o tipo de sangue O. Né? Então é o número de vezes que você fracassou antes de encontrar a pessoa que tem o sangue O. Então você vai para a rua a primeira vez, e você fala com uma pessoa, ela fala não, depois você fala com outra não, depois você fala com outra sim. Então você registra lá 2 pessoas. Você fala, nessa primeira visita que eu fiz na rua, eu precisei falar com 2 pessoas antes de encontrar uma que tinha o sangue do tipo O. Aí você começa o processo de novo. Você vai para a rua de novo, aí você fala com 1, 2, 3, 4, 5, você encontra alguém do tipo O. Tá certo? Aí você repete o processo. Então, cada visita que você faz na rua para entrevistar as pessoas, você anota quantas vezes você encontrou pessoas que não eram do sangue do tipo O até encontrar a primeira que era do sangue do tipo O. Esse tipo de amostragem, ela envolve o chamado modelo geométrico que vocês provavelmente viram lá em Estatística 1. Então, a variável de interesse nossa aqui, ela tem distribuição geométrica, né? Geométrica, com parâmetros θ. Nessas aulas de máxima verossimilhança aparecem diversos modelos que ou estavam esquecidos aí, ou você nunca viu mesmo. Então, o θ aqui é a proporção na população que você está amostrando de pessoas que têm o sangue do tipo O. Você vai ter uma amostra aleatória aqui, x1, xn. E a gente tem a chamada função de probabilidade, né, ou função massa de probabilidade. Então, a função de probabilidade do modelo geométrico, essa função de probabilidade, ela é assim. A gente pode escrever Fzinho, tem gente que escreve Pzinho, né? Vamos escrever Fzinho, manter a anotação coerente com os slides. F de xi dado θ, ela é a probabilidade de um dos caras da amostra, um dos xis da amostra, ter o valor xi. Aí, como essa probabilidade depende de θ, a gente passa a colocar um índicezinho θ aqui para lembrar disso. Essa probabilidade muda conforme o θ muda. O valor do θ aqui é o análogo do mundo em que eu estou. Então pensa lá, no caso dos sonhos tinha 2 mundos, né? Ou estava sonhando ou estava acordado. No caso da urna tinha 2 mundos, ou era a primeira urna ou era a segunda urna. Aqui eu tenho qualquer mundo que é um valor, para cada valor diferente de θ é um mundo diferente, é um mundo em que na população eu tenho uma proporção diferente de pessoas que têm o sangue do tipo O.
É isso que está acontecendo aqui. E aí essa expressão desse cara, desse modelo geométrico, é assim, é θ1 menos θ elevado a xi. É fácil de ver porque é isso, né? Você fracassou xi vezes, 1 menos θ, a probabilidade de fracassar, de não encontrar uma pessoa com sangue certo, com sangue tipo O, depois você teve sucesso na próxima vez. Então é por isso que essa expressão tem essa cara. Não tem nada misterioso nela, tá? E quais são os valores possíveis para o xi aqui? Bom, pode ser que eu vá para a rua e já encontre de cara uma pessoa com sangue O. Então pode ser que eu observe 0 pessoas que não têm o sangue O antes de encontrar a pessoa que eu estou procurando, uma pessoa que tem o sangue O. Pode ser que eu tenha que falar com uma pessoa, pode ser que eu tenha que falar com 2 antes de encontrar um sangue O, e assim por diante. Tá? O suporte delas são os números naturais aqui, incluindo 0. Então, a gente pode falar disso aqui de um jeito mais legal, bacana pra gente falar, é o número de fracassos, né? Fracasso significa que eu não encontrei a pessoa com sangue do tipo O. É o número de fracassos antes do primeiro sucesso. Sucesso significa que eu encontrei uma pessoa que tem o sangue do tipo O. Tá certo? Então a gente vai precisar introduzir aos pouquinhos os conceitos aqui. A gente vai começar com o conceito de probabilidade conjunta, né? Então como é que funciona? A probabilidade conjunta, o que é a probabilidade conjunta? A gente escreve f de x1, xn dado θ. Essa aqui é simplesmente a probabilidade de observar essa amostra que eu tenho em mãos. Então imagina que eu fiz o experimento e observei um certo valor para o x, né? A probabilidade de observar, dado que eu estou num mundo em que a proporção de pessoas da população que tem sangue O é igual a θ. Então essa probabilidade aqui, x1, xn igual a xn. Mas você vai se lembrar que como a gente tem uma amostra aleatória, o que significa matematicamente é que essas variáveis aqui, da amostra aleatória, são independentes, né? Se elas são independentes, essa probabilidade ela fatora. A probabilidade, se eu tenho 2 eventos A e B que são independentes, a probabilidade de A e B é o produto das probabilidades de A e de B. Então o que vai acontecer aqui embaixo? Vou puxar um pouquinho para cá. Vai ficar o produto dessas probabilidades. Estou colocando esse θ para lembrar que a probabilidade depende do valor de θ, ou seja, depende do mundo em que eu estou. Cada valor de θ é um cenário populacional diferente, é um mundo diferente, em que a proporção de pessoas desse mundo que tem sangue O vale θ. Então é isso que a gente está fazendo aqui. De xn igual a xn, não posso esquecer do θ. Aí usando a anotação que está aqui para falar de uma dessas probabilidades, né? Isso aqui então é o produto dessas f de xi dado θ, que é x1, perdão, vezes f de xn dado θ. E aqui tem uma anotação que talvez vocês nunca tenham visto na vida, né? Que é a anotação do produtório. Do mesmo jeito que tem a anotação do somatório, existe a anotação do produtório. A gente escreve isso aqui assim, escreve a letra π maiúscula e coloca f de xi dado θ. Esse cara aqui, esse cara que está aqui, é o tal do produtório. É uma notação que foi inventada porque as pessoas estavam cansadas de escrever produtos, né? Então, quando você escreve assim, ó, produto de AI, isso aqui nada mais é do que A1 vezes A2. Do mesmo jeito que a somatória é um jeito de encurtar a escrita de uma soma, a notação do produtório é uma notação que permite encurtar a escrita de um produto. Então essa probabilidade fatorou porque na amostra aleatória, essas variáveis aleatórias x1 e xn, elas são independentes. Tá? Uma outra anotação que nós vamos precisar aqui
é o seguinte, a gente vai querer ter uma notação para falar de todos os valores da minha amostra, né? Então, vamos lá. A gente vai querer uma notação aqui, que eu vou escrever assim, ó. Vou escrever ela um pouco maior para vocês verem primeiro. Eu vou usar x-vetor, então é um x gordinho, tá? Você faz o seu x minúsculo, e aí você põe um cortinho nele aqui, tá certo? Isso nos slides tá com o famoso x cobrinha, que é uma coisa mais velho do que andar para frente, né? Então isso aqui nós não vamos usar, tá? Eu me recuso a usar a notação x cobrinha, a gente vai usar o x gordinho, que é o x vetor. O que é esse x gordinho? Esse x gordinho, ou x vetor, ele é uma notação para falar de todos os valores da minha amostra aqui. Os valores observados mesmo, né? Então, olha só. Veja bem. Esses, cara, o que é o x1 aqui? É o número de vezes que eu fui para a rua pela primeira vez, é o número de pessoas com as quais eu falei antes de encontrar a primeira pessoa que tinha sangue do tipo O. x2 é o que aconteceu na segunda vez que eu fui para a rua, xn é o que aconteceu na enésima vez que eu fui para a rua. Tá? Então a gente vai usar essa anotação aqui. Então nos slides está aparecendo lá x cobrinha, mas eu não vou usar o x cobrinha, tá? Porque é feio demais. Então aqui dá para a gente definir a chamada função de verossimilhança. Olha que interessante, né? O que é a função de verossimilhança? A função de verossimilhança, o objeto mais importante provavelmente da estatística, aparece em todo que é lugar. Teoria de teste de hipótese rigorosa depende dela. O que é a função de verossimilhança? Olha só, a gente escreve do seguinte jeito, a gente escreve L de θ dado x, ela nada mais é do que pegar aquela probabilidade conjunta lá, mas olhar aquela probabilidade conjunta de um jeito especial. Como é que a gente olha ela? Então, olha só, essa probabilidade conjunta que estava aqui, essa probabilidade conjunta que a gente escreveu aqui, eu posso olhar ela de um outro jeito. Eu posso fixar a amostra que eu observei e variar o θ. Então, isso está falando assim, para cada mundo diferente, para cada valor diferente de θ, qual a probabilidade de observar a amostra que eu vi, que resultou no meu experimento, que eu observei. Então, a função de verossimilhança nada mais é do que isso, é um jeito de inverter os papéis na probabilidade conjunta. Ela está falando o seguinte, né? Então, o que eu quero fazer aqui é com x1, xn fixados, entre aspas, né? Eu já observei esses valores, e vista como função de θ. É um conceito bastante sutil, porque você fala, pô, mas é só escrever de um outro jeito um objeto que eu já tinha? É, mas você muda a interpretação daquele objeto, né? E ele passa a funcionar diferente, funcionar de uma maneira diferente, vista como função de θ. Então o que você vai pensar? Esses caras aqui, ó, são os valores que eu observei na minha amostra. Ao variar o θ, eu estou perguntando, se o mundo fosse um mundo em que as pessoas têm, por exemplo, θ igual a 10% de sangue tipo O na população, qual seria a probabilidade de ter observado essa amostra? Se o mundo fosse um mundo que não, que são 20%, qual seria a probabilidade? Então, estou olhando ela como função de θ, é isso que a gente está fazendo aqui. Se a gente fizer um gráfico, acho que para o caso do modelo geométrico, vamos primeiro calcular a função de verossimilhança para o modelo geométrico, e aí a gente faz um gráfico, acho que dá para dar uma interpretação mais concreta ainda. Vamos fazer aqui. Então, eu vou escrever a função de verossimilhança para o modelo geométrico, né? Usando a fatoração que está aqui na outra página, nessa página aqui, essa fatoração, como é que vai ficar? Então, vai ficar o produto de 1 até n de f de xi dado θ, que é o produto de 1 até n de θ, 1 menos θ elevado a xi.
Aí para fazer esse produto, depois você vai fazê-lo com bastante facilidade, né? Por hora você pode empilhar, vou ter que empilhar na outra página. Tá? Acho que eu vou levar essa conta para outra página que fica mais legal. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vamos lá. Tá. Então, para fazer essa conta, no início, tá, você pode empilhar os produtos para você enxergar melhor o que está acontecendo. Então faz assim, qual que é o primeiro, faz aqui um parêntesão, qual que é o primeiro termo do produto? É θ vezes 1 menos θ elevado a x1, vezes, o segundo termo é θ vezes 1 menos θ. Depois você não vai precisar ficar empilhando nada, você vai fazer de cabeça, como todo mundo faz. Mas no início pode ajudar o seu trabalho, tá? 1 menos θ elevado a xn. Aí se você fizer a conta aqui, quando você multiplica θ por ele mesmo n vezes, aqui vai dar θ elevado a n. E aqui, olha só, você tem a mesma base 1 menos θ e expoentes diferentes, multiplicando. Então vai dar a mesma base e a soma dos expoentes. Então vai dar 1 menos θ. E aqui vai ficar a soma dos x's. Então essa é a função de verossimilhança do modelo geométrico. Função de verossimilhança do modelo geométrico, vou escrever ela, puxar ela para cá. Aqui eu estou usando x gordinho, lembra que é o x vetor, né? É x1, x2, xn. 3 pontinhos, xn. Então ela tem essa cara aqui, ó. 1 menos θ, a soma de 1 até n. Vai fazendo junto comigo, vai interrompendo o vídeo, não fica só vendo eu fazer conta, não adianta nada. Então essa aqui é a função de verossimilhança do modelo geométrico. Essa aqui é a função de verossimilhança do modelo geométrico. Uma coisa legal para você entender qualquer função que apareça na sua vida, fazer o gráfico da função, né? Eu fiz aqui no R. Então, peguei uma amostra específica, no exemplo que está nos slides, eles dizem eles dão os valores do que aconteceu no experimento, né? Então funcionou assim o experimento nesse exemplo do slide. A primeira vez que foi para a rua levou 4 pessoas até ele encontrar a primeira que tinha sangue O, depois 5, 4, 3, 6, 4, 5 e 6. Então uma amostra de tamanho 8, né? Amostra de tamanho 8. Vou fazer aqui no R essa função. Já deixei escritinho aqui. Usa o R para não só... usa o R para tudo, que aí você cria um bond, né, uma ligação com ele muito grande e começa a virar uma ferramenta super familiar para você. Então aqui, está com o computador aberto, não faz conta na calculadora, se você está fazendo alguma conta. A não ser que você esteja se preparando para a prova, é bom treinar na calculadora, mas usa o R como calculadora também, né? Usa ele para fazer gráficos simples, não é só para programar e fazer análise de dados. Então, se eu rodar aqui esses caras, aqui eu defini a função de verossimilhança nessa linha 3, e aqui eu plotei ela. Então olha a cara dela, né? Se você pegar esse gráfico que está aqui, interpretar com carinho o gráfico, tá? Esse gráfico está contando a mesma história que a gente contou na história, naquela história do sonho contra o mundo real, é a mesma história que a gente contou quando falou do mundo 1 contra o mundo 2 lá das urnas, né? É só você saber ler o que está acontecendo aqui. Deixa eu só fazer uma... Tá, aqui não é x, aqui é θ ali embaixo. Deixa eu mudar o... Deixa eu ver se eu consigo mudar usando esse teclado aqui. Porque senão eu não quero que tenha nenhuma ambiguidade. Ué, não tá escrevendo? Ah, perdão. Tá, vírgula. Aí eu precisar de uma aspas. Onde é que tá essas aspas aqui? Aqui. Então aqui é o θ.
θ. Para ficar totalmente claro o que a gente está fazendo, né? Quero que fique aparecendo escrito X ali. É a única coisa que tem que ter escrito XLab ali, né? Só um segundinho. Esse teclado é meio ruim. Esse teclado virtual aqui, XLab. Então Xlabel, Xlabel, né? É isso que significa esse aqui, espaço. Tá bom, estamos em casa. Tá bom, vamos fazer aqui. Vou rodar. Isso, agora não tem ambiguidade. Então, olha só. Agora a anotação está clara. O que significa esse gráfico, né? Ele está falando assim, para cada valor do eixo x aqui, é um possível θ. Lembra que nesse problema, o θ é a proporção da população que tem o sangue do tipo O. Então, como é que você lê esse gráfico? Para cada valor de θ, o gráfico te dá a probabilidade de observar a amostra que você viu, de observar aquela amostra que aconteceu no seu experimento. Então, é isso que ele está falando. Se eu estivesse num mundo em que as pessoas, sei lá, 38% da população ou 40% da população tem sangue do tipo O, a probabilidade de observar aquela amostra lá, 4, 5, 4, 3, 6, 4, 5, 6, teria esse valor aqui. Enquanto para outros valores do θ, que são outros mundos, então, por exemplo, aqui seria o mundo em que 20% das pessoas tem sangue do tipo O na população. Nesse mundo, a probabilidade tem um valor mais alto. E o que é o tal do método da máxima verossimilhança? Ele fala assim, olha, eu vou escolher como estimativa para o meu parâmetro aquele valor do parâmetro que maximiza a probabilidade da amostra que eu observei. Vou repetir, essa é a ideia central do método. Ele está falando o seguinte, se eu não sei em que mundo eu estou, se eu não conheço a população, eu quero estimar o θ, eu vou usar como estimativa para θ o valor de θ que maximiza a probabilidade da amostra que eu observei. Observa que é a mesma coisa que aconteceu no sonho e na realidade, né? O θ lá é se eu estou no sonho ou estou na realidade. O θ só tem dois valores, ou é sonho ou é real. A amostra é a senhora andando de ponta cabeça no skate. E você está ficando com o θ, sonho ou real, que maximiza a probabilidade do que você viu, que é a senhora andar de ponta cabeça. É muito mais provável num sonho observar uma senhora de 90 anos andando de ponta cabeça no skate do que no mundo real. Então o sonho seria aqui uma coisa por volta de 20%, enquanto o mundo real seria uma coisa do θ 40%, fazendo analogia. A mesma coisa no caso das urnas, né? Se o mundo real é o da primeira urna, é muito mais provável observar aquela amostra de 6 azuis e 4 verdes do que no mundo 2. Então ele está fazendo o mesmo procedimento aqui, só está mudando a cara matemática do que você está fazendo. O conceito é o mesmo. E o jeito de entender o conceito é pensar o suficiente, bastante, no problema do sonho e no problema das duas urnas. Daí se traduz aquele conceito para o mundo dos modelos estatísticos mais usuais aqui que a gente está vendo no curso. Bom, mas não basta olhar para esse gráfico e falar, então a estimativa de máxima verossimilhança está em torno aqui dos 20%. Eu gostaria de obter uma fórmula para essa estimativa e, portanto, obter um estimador, né, quando eu falo que os x são aleatórios. Então, eu vou fazer isso, é bem fácil de fazer. Aí a gente usa o nosso bom e velho cálculo diferencial. Graças a Deus que o Newton e o Leibniz descobriram o cálculo e que vocês aprenderam bem. A gente trabalha com o cálculo diferencial. Então, olha só que exemplo bacana de por que a gente gosta de maximizar funções e assim por diante, né? Então, vamos fazer um esboço aqui da função. A gente tem aqui o θ, né? Indo de 0 até 1. A gente viu que a função tem uma cara meio assim. Eu quero encontrar esse ponto de máximo aqui. Esse cara vai ser meu θ chapéu MV. A gente fala MV de máxima verossimilhança, tá? Como é que eu encontro isso via cálculo? Bom, a gente sabe que aqui a derivada é 0, né? Então aqui a derivada da função de verossimilhança em relação ao parâmetro é igual a 0, essa é a condição de primeira ordem. Mas a gente sabe também que a função nesse pedaço aqui, ela é côncava, né? Então se eu olhar aqui
for variando, olhando a inclinação ao longo desse pedaço, a gente sabe que a função é côncava, ou seja, significa que a segunda derivada é negativa aqui. Então, a segunda derivada eu não estou fazendo essas contas simplesmente para fazer uma teoria, ok? As questões de massa e verossimilhança em lista e prova, essencialmente é fazer essas contas. Então aqui você está desenvolvendo uma técnica que você vai precisar para fazer esse curso e para fazer os próximos cursos. Não é uma dedução que eu estou fazendo para ilustrar a teoria. Isso aqui é o conteúdo da matéria. O conteúdo de massa e verossimilhança são os conceitos e o aparato técnico para você poder fazer os cálculos sozinho. Então você tem que checar essas duas condições, a de primeira ordem e a de segunda ordem, né? Aí tem uma coisa que aparece bastante em otimização, que vocês vão acabar vendo em outras situações, que é mais fácil trabalhar com a log verossimilhança, né? Mais fácil maximizar a log verossimilhança. Já vou explicar por que é mais fácil. Essencialmente porque é mais fácil derivar uma soma, uma vez que a derivada é um operador linear, né? Derivada da soma de coisas e a soma das derivadas, do que derivar um produto de muitas coisas, que você tem que ficar usando aquela regra do produto. Se fossem dois, lembra como é? O linha V mais o V', e se tiver três, né? Então é chato derivar produtos, mas derivar somas é muito fácil. Então é mais fácil trabalhar com a log verossimilhança. Então é só um nome que a gente está dando para essa função aqui. Ó. Então com a log verossimilhança. É muito mais fácil otimizar usando ela. Verossimilhança. Quem que é essa log verossimilhança? A gente escreve, a nuance de notação é que a gente escreve um L minúsculo ao invés do L maiúsculo. Então escreve L de θ dado x gordinho, x vetor. E ela nada mais é do que o logaritmo natural da função que a gente já definiu. Θ dado x. Se você usar as definições, essa aqui é a definição então da log verossimilhança. Mas como é que a gente calcula ela de uma maneira direta? Uma maneira é, calcula a função de verossimilhança, nós já calculamos, e tira o log. Esse é um jeito. Mas você pode calcular diretamente, né? Como é que você calcularia diretamente? Assim. Então, a log verossimilhança aqui de θ dado x, ela é, é o logaritmo natural da função de verossimilhança que a gente já definiu. Mas lembra que a função de verossimilhança, ela é a probabilidade conjunta, só que eu estou olhando ela de um jeito especial. Eu estou fixando as observações e variando o parâmetro. Estou olhando ela como função do parâmetro. Então, esse cara é ln do produto de f de xi dado θ. Que, por sua vez, o log de um produto é a soma dos logs, né? Então, é a soma de 1 até n do log das f de xi dado θ. Tá, então essa é a fórmula que você precisa para trabalhar. Vão te dar as funções de probabilidade do modelo, vão te contar sempre quem é, você tira o log delas e soma todas. É assim que você chega na verossimilhança. Agora, por que a gente trabalha com a log verossimilhança e não com a verossimilhança, né? Bom, é mais fácil derivar uma soma do que um produto, muito mais fácil. Mas a jogada, e a gente chama isso aqui, essa técnica em cálculo, em otimização de derivada logarítmica, né? É que é equivalente você maximizar uma ou a outra. Para ver isso, olha só que interessante. Vamos imaginar que a função de verossimilhança não se anula em nenhum ponto, né? Então, para a gente lá, a gente estaria pegando, nesse caso do modelo Bernoulli, ele estaria pegando o caso em que o θ está entre 0 e 1. Não deixaria ele ser nem 0 nem 1. Porque, como você viu pelo gráfico, ela zera nesses dois pontos, né, em 0 e em 1. A gente está pegando e falando que não, que esses valores não são possíveis, eles não interessam para a gente. A gente não está interessado nem numa população em que ninguém tem o sangue do tipo O ou que todo mundo tem o sangue do tipo O. A gente já sabe a priori que isso não acontece. Tá? Bom, olha só que interessante. Se eu derivar a log verossimilhança em relação a θ, isso aqui vai ser a derivada do logaritmo da verossimilhança aqui em relação a θ. Mas aqui eu uso a regra da cadeia, né? Derivar o log de alguma coisa é 1 sobre a coisa, a função de verossimilhança no caso,
vezes a derivada da função de verossimilhança. Então, o que eu estou falando é, se eu derivar ddu de um log de f de u, isso é 1 sobre u df de u du. Certo? Estou usando propriedades. Aqui eu usei. Então aqui, ó, aqui eu usei a boa e velha regra da cadeia. Essa é a regra da cadeia. Mas olha que interessante. Esse cara aqui, essa derivada da log verossimilhança vai ser zero se e somente se esse cara aqui for zero. Porque 1 sobre a função de verossimilhança não é zero nunca. Então esse cara só pode ser zero se esse aqui for zero. Então otimizar a verossimilhança é a mesma coisa que otimizar o log dela. Só que otimizar o log, que é a log verossimilhança, é muito mais fácil. Muito mais fácil de fazer a conta. Derivar somas é bico. Derivar produtos dá um trabalhão. Então é por isso que a gente faz isso. Mas eu vou fazer aqui. Então olha só, a gente vai quebrar o procedimento em algumas partes, né? Eu vou calcular, eu poderia pegar aqui, ó, já que eu sei a função de verossimilhança, para saber quem é a log verossimilhança, bastaria tirar o logaritmo desse cara que está aqui, certo? Mas vamos fazer de maneira sistemática. Vamos imaginar que eu não calculei ainda esse cara. Eu calculei esse cara para vocês para poder mostrar o gráfico e explicar o conceito. Para fazer a conta, eu vou trabalhar sempre com a log verossimilhança. É muito mais fácil. Então vamos lá. Eu só vou escrever a verossimilhança explicitamente quando precisar ilustrar para você, fazer gráfico e dar uma intuição gráfica do que está acontecendo. Para fazer a conta, eu faço sempre com a log verossimilhança. Então vamos lá. O primeiro passo é sempre tirar o logaritmo de apenas uma das probabilidades de um dos caras da amostra aqui. Então, se a gente fizer isso aqui para o modelo geométrico, vai dar log de θ mais xi log de 1 menos θ. Lembra que esse cara para o modelo geométrico é θ 1 menos θ elevado a xi. Em que xi é o número de pessoas que você precisou conversar antes de encontrar uma que tinha o sangue do tipo O. A segunda coisa que você vai fazer é calcular a log verossimilhança. A log verossimilhança, θ dado x, a gente sabe aqui, pelo que eu fiz, que ela é a soma desses logs de f de xi, é isso aqui. Então, como é que eu vou fazer essa soma? A soma de 1 até n, logaritmo natural. Se em algum momento nesses vídeos eu escrever log ao invés de ln, me desculpe, e a intenção era escrever ln. É que em probabilidade avançada a gente escreve log para ln, porque a gente nunca usa logaritmo na base 10, né? Log é log na base 10, né? Mas em estatística avançada a gente escreve só log para falar do ln, tá? Então se em algum momento tiver algum deslize aqui eu escrever log ao invés de ln, leia ln, por favor. Vou tomar cuidado para não acontecer, mas como a gente está sempre pesquisando e usando outra notação, acaba misturando as notações, tá? Então, em estatística avançada, você não escreve ln, você escreve log. Porque como log na base 10 nunca serve para nada, né? Então, como é que você faz a soma? Bom, estou somando esse cara aqui n vezes, dá n ln de θ. Aqui eu vou colocar esse cara em evidência. Então, vai dar a soma dos xis vezes ln de 1 menos θ. Eu não quero ficar carregando essa soma aqui comigo. É muito chato. Eu vou chamar esse cara aqui de A. Tá? Se você teve dúvida do que aconteceu nessa passagem aqui, foi o seguinte, eu tinha x1 ln de 1 menos θ mais xn ln de 1 menos θ. Eu coloquei o ln de 1 menos θ em evidência e somei os caras. Então ficou x1 mais xn ln de 1 menos θ. A única coisa é que eu escrevi essa soma aqui usando a notação do somatório, tá? E eu não quero ficar carregando esse somatório para cima e para baixo, então vou chamar de A maiúscula. Você pode chamar do que você quiser, pode chamar de Juquinha. Estou chamando de
de A maiúsculo aqui. Tá bom? Então esse cara aqui eu vou chamar de A maiúsculo. Bom, o terceiro passo é derivar esse cara, né? Vou derivar igual a zero a log verossimilhança. Então vamos fazer. A gente vai fazer muitas dessas aqui, tá? Vou praticar bastante esse negócio. Vou fazer uns 10 modelos mais ou menos. dl de θ de x, aqui. A derivada da log verossimilhança em relação a θ. É só pegar essa expressão aqui e derivar em relação a θ. Então dá n sobre θ menos a sobre 1 menos θ. Aqui eu usei a regra da cadeia, né? O a é uma constante, ln de 1 menos θ, a derivada é 1 sobre o cara que está aqui dentro, mas tem a regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada de quem está dentro, que está menos 1, né? Vou pegar esse cara aqui e vou fazer igual a zero. Aí eu resolvo para θ aqui. Se eu for resolver para θ, vai dar o seguinte, vai dar aqui θ, faz a continha no seu caderno, vai dar que θ é n sobre n mais a. É só resolver essa equaçãozinha para θ. Fazendo de cabeça aqui, mas você pode faz o detalhe. Bom, o que significa isso? Significa que o estimador de máxima verossimilhança para o modelo geométrico, ele é n sobre n mais, aqui eu vou substituir o a, né? Vou voltar os xis aqui, soma dos xis. Observe o seguinte, eu não coloquei xi minúsculo, aqui eu estou colocando xi maiúsculo. Xi minúsculo é a estimativa de máxima verossimilhança, é um número. Quando eu volto o xi maiúsculo aqui, eu estou falando que é o estimador de máxima verossimilhança. Então, para esse cara, eu poderia perguntar quem é o viés, quem é a variância, quem é o EQM, eu poderia calcular uma série de coisas para ele, tá certo? Aí na live dá uma perguntada também para a gente ir esclarecendo essas coisas. Ok, então esse aqui é o estimador de máxima verossimilhança do modelo geométrico. A estimador de máxima verossimilhança a gente abrevia pela sigla EMV. Tá certo? Estimador de máxima verossimilhança. Que é o estimador. Então, se eu fosse lá no R colocar esse estimador, né? Vamos ver se funciona. Aliás, acho que era mais legal escrever esse estimador assim, né? 1 sobre 1 mais x barra. Só dividir por n o numerador e o denominador fica mais elegante assim, né? Mas deixei assim porque é assim que está, acho que todos os slides. Divide em cima e embaixo por n, né? Vai dar 1 sobre 1 mais x barra, que é o que eu escrevi no R aqui. Aí se você fizer, então, o estimador, vamos ver a estimativa de massa verossimilhança, ela é essa reta vermelha que está aqui, eu marquei com uma reta vermelha. Então, a estimativa de máxima verossimilhança é um pouco menos do que 20%. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui e rodar só a seleção para a gente ver o valor exato. Consigo. Opa, deu pipa. Espera aí. Agora vai. Então é 17,8%, né? É a estimativa de máxima verossimilhança para esse caso aqui. No nosso problema, então, no problema do slide, é 17,8%. Baseado em que amostra? Nessa amostra que está aqui, ó. Nessa amostra que está aqui. Vai parando o vídeo, vai anotando, vai fazendo as contas. Você tem que chegar na aula já com essas contas feitas, entendidas, para a gente poder falar mais de conceito, né? Bom, aí tem a parte chata que ninguém gosta de fazer, né, que é o passo 4 da otimização. Qual que é o 4? Porque vocês lembram qual que é o último passo da otimização? Então o que a gente fez? A gente escreveu só o log de uma probabilidade sozinha, aí escreveu a log aqui, né? Depois escreveu a log verossimilhança, que é a soma desses caras. Depois derivou igualou a zero a log verossimilhança. Aí tem aquela coisa que ninguém gosta de fazer, mas a gente tem que fazer, que é checar o sinal da segunda derivada, né? Então, que é o passo 4. Sempre faça isso aí também, tá? A gente pede para vocês fazerem isso em prova. Tá? Em econometria também vocês vão fazer.
tem que realmente aprender bem essa matéria de massa-verossimilhança, senão você não vai entender o que está acontecendo na econometria. Então, a segunda derivada aqui, como é que você faz a segunda derivada? Você pega esse cara que está aqui e deriva mais uma vez, né? Então vai dar menos n sobre θ ao quadrado, menos aquele a, que é um cara positivo, que é uma soma de valores positivos, sobre 1 menos θ ao quadrado. Tá? Esse cara é menor que zero, né? Esse termo que está aqui é menor que zero e esse aqui é menor que zero. Tá? Então, no segundo aqui eu só fiz a regra da cadeia, né? Então, quando eu derivei esse cara que está aqui, é como se tivesse um expoente menos 1, que veio para cá, cancelou o sinal. Mas quando eu fiz a regra da cadeia, tinha um menos de novo ali, né? Aí de novo apareceu o sinal negativo. Então sim, a função do ponto de máximo, a segunda derivada é negativa, a gente garante que é um ponto de máximo. Pode ser que você encontre na vida, acontece em redes neurais, né? Que você tem uma função de verossimilhança que tem às vezes pontos de mínimo, assim. Então não basta checar a derivada, você tem que checar a segunda derivada também. E lá é mais complicado, porque é um problema com muitos parâmetros, então tem que checar o valor do determinante da matriz hessiana. Mas isso não é tão importante para a gente agora. Bom, é mais para vocês saberem que existe. Aí por que o MV é um estimador? Por que essa técnica de estimação por massa verossimilhança ela é maravilhosa, né? Primeiro, porque, veja bem, ninguém precisou falar para você quem era o estimador aqui para o modelo geométrico, né? Você vê que ele não tem nada a ver, um chute seria, mas por que eu não posso estimar pela média amostral? Não, esse cara aqui não é a média amostral, né? De fato, ele é 1 sobre 1 mais a média amostral. Então, para cada modelo que você encontrar, você tem, primeiro, você ganhou uma liberdade, você pode descobrir a expressão do estimador, você pode deduzir o estimador, ninguém precisa de contar o estimador. Essa é a primeira coisa, dá uma aumentada no seu poder, assim. A segunda coisa, para lembrar, é que talvez em algumas situações você não consiga encontrar uma fórmula, mas sempre tem um solver da vida aí no R, ou no Python, ou no Excel, para você fazer uma otimização numérica e chegar na estimativa de massa-verossimilhança. Tá? Essa é a segunda coisa. A terceira, que é um dos motivos aí, um dos highlights dessa história de massa-verossimilhança, é o seguinte, é que o Fischer provou lá no começo do 20, é por isso que ele está com o nome tão associado com a técnica de massa-verossimilhança, que já era conhecida desde os 18, lá pelo Gauss e outros caras. Laplace também já fazia isso lá quando estava fazendo inferência. É que existem propriedades dos estimadores de massa-verossimilhança que são notáveis, né? Então, por exemplo, duas propriedades aqui. E depois a gente vai falar mais uma na outra aula. Duas propriedades dos estimadores de máxima verossimilhança, EMV. A primeira delas é que é muito comum que o viés dele seja que o viés do estimador de massa verossimilhança, é muito comum você calcular um estimador de massa verossimilhança, obter a expressão e observar que ele tem viés, que o viés dele é diferente de zero. Muito comum que ele tenha viés. Mas, apesar disso acontecer, o viés vai ir para zero quando ele vai para infinito. Ele perde o viés quando a sua amostra cresce. Tá certo? Então, em geral, eles têm viés, nós vamos ver alguns exemplos aqui no curso. De fato, o sigma 2 chapéu, que apareceu aí pra gente, nas outras aulas de propriedades, ele é o estimador de máxima verossimilhança para a variância do modelo normal. E a gente sabe que esse cara tem viés, né? A gente viu isso na aula de propriedades. E a segunda propriedade bacana é que, em geral, né, θ chapéu MV é consistente automaticamente, sem você precisar ficar calculando EQM para checar. Então, por isso que as pessoas adoram esse método, né? Porque, primeiro, você deduz o estimador, e segundo, você já tem garantias de que ele tem boas propriedades sem precisar verificar. Há exceções aqui? Tem modelos esquisitos em que ele é inconsistente e tal. Mas para uma grande família de modelos aí, super útil para a gente fazer economia, econometria, esses caras eles são consistentes. Tá? Então há exceções, mas elas não são relevantes aqui para o que a gente está fazendo nesse curso. Tá? Bom, aí eu vou deixar um para você tentar fazer, que é falar o caso contínuo.
Eu vou ver se eu faço ele inteiro, vamos ver. A gente pode discutir um outro exemplo de cada um na aula, vamos ver. Então como é que fica, né, se a variável, e se a variável de interesse for contínua? Até agora eu trabalhei com uma variável que era discreta, né? Era o modelo geométrico era o número de pessoas com as quais eu preciso falar antes de encontrar a primeira que tem o sangue do tipo O. É isso que estava acontecendo no nosso exemplo, né? Então, né, como é que eu vou trabalhar se a variável de interesse for contínua? For, sei lá, salário ou tempo até uma coisa quebrar. Como é que eu vou trabalhar nesse caso, né? Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, exemplo do modelo exponencial, né? Esse está na página 31 desses slides aí. 31, deixa eu só checar o número do slide, para a gente deixar tudo direitinho aqui. No slide 14, página 31 do slide. Então, vou imaginar que você tem uma variável aqui que tem distribuição exponencial, né? Lembra que a distribuição exponencial ela é importante para a gente modelar, por exemplo, o tempo de espera numa fila, o tempo até um produto estragar na prateleira do supermercado e assim por diante, né? Essa que você deve ter visto um pouquinho disso em estatística 1. E a gente tem aqui uma amostra aleatória x1, xn. Então, você pode imaginar, por exemplo, que é o tempo até um produto estragar na prateleira do supermercado, ou para uma lâmpada queimar, tá? Então você tem N dessas lâmpadas, você está observando quanto tempo elas levam para quebrar. A densidade de uma exponencial, ela tem essa cara aqui, ó. Ela é 1 sobre beta e a menos xi sobre beta. Tanto o xi quanto o beta são caras positivos, certo? Então é o seguinte, o que mudou disso aqui para o modelo geométrico? Mudou que agora a variável que eu estou estudando, ela assume valores num contínuo. Então eu não falo mais da função de probabilidade, eu falo da densidade, né? Da densidade. Lá do modelo geométrico eu falava da probabilidade de um certo valor, aqui eu falo da densidade. E o que muda para o método de massa e verossimilhança? Muda absolutamente nada. Em vez de falar da probabilidade conjunta, eu passo a falar da densidade conjunta e faço o mesmo raciocínio. Eu escolho o valor do parâmetro que maximiza a densidade daquela amostra que eu observei. Exatamente a mesma coisa, inclusive a conta é igual, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a densidade conjunta, que é f de x1, xn. Vocês viram em estatística 1 lá como é que trabalha com essas densidades. Esse cara, de novo, ele é fatorado porque eu tenho independência das variáveis que formam a minha amostra aleatória. Então é x1 dado beta, xn dado beta. Isso aqui é o produto das f's. Então aqui eu usei o fato de que é uma amostra aleatória e de que, portanto, as variáveis que eu estou estudando são independentes. Bom, a função de verossimilhança a gente define do mesmo jeito de antes, né? Então a função de verossimilhança aqui, do parâmetro que eu estou interessado, beta dado x vetor, para falar que é a amostra que eu observei inteira, é um jeito curto de escrever, x1 até xn, né? É simplesmente, nesse caso, a densidade aqui dado beta, mas com aquela nuance. x1, xn fixados, perdão, x1, xn fixados, que significa que eu observei esses valores, são os tempos que as lâmpadas levaram para queimar, as n lâmpadas, observados, né? Observei, e vista como função de beta. Mesma ideia de antes, só que você para de falar de probabilidade, você é obrigado a falar de densidade
porque você tem uma variável que é contínua e vista como função de beta. Função do parâmetro beta. Bom, vamos calcular ela aqui. Vou calcular a verossimilhança para vocês verem, mas na hora de otimizar, eu vou de novo otimizar a log verossimilhança. A gente sempre otimiza a log verossimilhança, tá? Aqui nessa primeira aula é legal a gente escrever esse cara. Então a gente pode imaginar aqui que a amostra observada, para ter uns valores, né? Foi assim, a primeira lâmpada levou, sei lá, 1 ano e 1,2 anos para queimar, 0,90 segunda, só para ter uns números, né? Os números não são importantes aqui. 0,45, 0,65, só para deixar esses números por aí. Bom, vamos escrever primeiro a verossimilhança, só para a gente treinar. Então, quando eu for otimizar, eu não vou trabalhar com essa, tá? Tem uns alunos que escrevem a verossimilhança e depois tiram o log. Por algum motivo, eles acabam errando mais na prova. Então, quando você for maximizar, trabalha direto com a log verossimilhança, tá? Essa aqui é importante para fazer um gráfico, para entender a cara dela. Mas para otimizar, a gente vai trabalhar com a log verossimilhança, com a log vero. Esse cara aqui, então, é o produto de 1 até n das densidades que me contaram lá. Então aqui eu vou fazer os produtos, estou fazendo daquele jeito empilhadinho, só para você treinar. Você não precisa disso aqui, né? Você pode fazer o produto direto. Quem já estudou isso não faz isso, mas quando você está estudando a primeira vez, de repente pode ajudar. Então aqui o que a gente está fazendo é que a gente está multiplicando 1 sobre beta por ele mesmo, dá 1 sobre beta elevado a n. E aqui a gente tem a mesma base e, então vai somar os expoentes, né? Mas vai botar 1 sobre beta em evidência aqui. Então vai ficar 1e a menos 1 sobre beta vezes a soma do xis. Então essa aqui é a função de verossimilhança do modelo exponencial. Eu não quero trabalhar diretamente com ela para achar o estimador de massa verossimilhança, porque ela é mais difícil de trabalhar do que a aqui elevado a n, né? Do que a log verossimilhança. Você poderia simplesmente tirar o log dessa aqui, mas eu quero fazer do início, tá bom? Então, se você quiser calcular direto aqui a log verossimilhança tirando o log, você já vai ver direto quem é, né? Vai ficar menos n ln de beta, 3 pontinhos, faz sozinho o resto. Mas agora vamos pensar assim, se eu estou numa prova, eu vou trabalhar sempre com a log verossimilhança, porque eu erro menos, os alunos erram menos. Então, vamos fazer a continha com a log verossimilhança aqui. Lembra, maximizar uma é a mesma coisa que maximizar a outra por aquele argumento da regra da cadeia, né? Por esse argumento aqui. Esse argumento. Por esse argumento é a mesma coisa maximizar uma ou a outra. Vou trabalhar com a log verossimilhança. É que eu preciso falar da função de verossimilhança diretamente para poder, se em alguma situação for fazer um gráfico, falar dela diretamente. E ela aparece na teoria estatística, ela aparece ela mesma, não a log verossimilhança, né? Então você tem que se familiarizar com os dois caras aqui, tá? Então você vai fazer sozinho o seguinte. Primeiro, você vai calcular o ln de uma densidade só uma delas, de uma xi. Isso aqui vai dar o quê? Depois, você vai calcular a log verossimilhança, perdão, beta. Beta dado x vetor. Tá certo? Aqui, ó, eu já sei o que tem que dar porque eu já fiz a conta da outra, né? Mas você vai fazer a conta supondo que você ainda não fez essa conta aqui, tá? Exercita isso, é um bom exercício para você. E vamos fazer uma coisa bacana também. Vamos pegar essa soma que está aqui,
para não ficar carregando ela, e vamos chamar de A de novo, tá? Então, a log verossimilhança vai ficar menos n log de beta, ln de beta, menos A sobre beta. Essa é a log verossimilhança, tá bom? Então eu quero que essas duas aqui você faça. Faça sem usar o resultado da página anterior, como se você estivesse trabalhando direto com a log verossimilhança. Apenas para você praticar, tá? Então aqui você calcula o ln de uma, lembra que esse cara aqui, ó, é a soma do ln das individuais que você calculou. Tá certo? Aí o passo 3 aqui é maximizar, né? Então vou pegar a log verossimilhança e vou maximizar, derivar em relação a beta, igual a zero. Bom, dá menos n sobre beta. E aqui é como se fosse um beta menos 1, então cancela o sinal, mais a sobre beta quadrado igual a zero. Faz a álgebra, isso aqui acontece, C somente C, beta igual a sobre n. Olha que interessante. Então, o estimador de massa verossimilhança para o modelo normal é a boa e velha média amostral. E ninguém precisou contar isso para mim, eu descobri sozinho. Voltando aqui, fica 1 sobre n vezes a média amostral. Isso aqui é o x barra, bom e velho x barra. Então, esse aqui é o estimador de massa verossimilhança para o modelo exponencial. É o EMV, estimador de massa verossimilhança, para o modelo exponencial. E é claro que tem que fazer aquela coisa que ninguém gosta, que é checar a condição de segunda ordem, porque você já terminou, né? Você sabe que a função... Você sabe que você não está num ponto de mínimo, porque você poderia olhar o gráfico da função e tal, mas vamos fazer a conta aqui só para a gente deixar completo. Então, você chegar à segunda derivada, tá? D beta 2. Esse cara dá... Então, você vai pegar esse cara aqui e vai derivar de novo, né? Vai dar n sobre beta ao quadrado. Porque era o que? Era n, era menos n, beta a menos 1, né? Esse menos 1 caiu aqui, destruiu o menos, e aí ficou menos 1, dá menos 2. Aí foi lá para baixo, né? Escrevi no denominador. Então, esse cara aqui, aqui é um pouco chato, porque tem que fazer 2a sobre beta ao cubo. Só que aqui você tem que verificar o valor dessa segunda derivada. Então, vamos escrever assim, ó, o valor dessa segunda derivada no ponto que você obteve a estimativa de massa verossimilhança, né? Se você substituir o x barra aqui, o que, que vai dar? Vai dar n ao cubo sobre a ao cubo menos 2a n ao cubo sobre a ao cubo. Aí você vai... aqui, perdão, aqui ao quadrado, né? Aqui ao quadrado. Ao quadrado. Você vai cancelar esse a com esse aqui, vai ficar ao quadrado. Subtrai, dá menos n ao cubo sobre o a. Mas lembra que o a é a soma dos tempos, né? Os tempos são todos positivos. Então, menos n ao cubo sobre a dá um cara negativo. Então, a segunda derivada no ponto extremo que eu calculei era negativa. Portanto, eu garanto que eu obtive um ponto de máximo e não um ponto de mínimo. Tá bom? Vamos dar uma recapitulada aqui. E aí na live a gente trabalha mais. A gente fala de tudo de novo. Mas tenta chegar na aula já com o máximo trabalhado, né? Vamos lá. Ok, estamos aqui. Então a gente começou com aquelas duas situações, né? A gente falou da questão do sonho lá. Uma situação que você não sabia se estava sonhando ou se estava acordado.
A gente falou dessa história dos dois mundos. Pensa bastante no que significam esses caras. E entenda isso no caso. Fique com a seguinte mensagem, né? O método de máxima verossimilhança fala o seguinte para você: escolha o valor do parâmetro, que é o mundo possível, de maneira que ele maximize a probabilidade da amostra que você observou. É simplesmente isso que ele está falando. Se a variável for contínua, você troca a probabilidade por densidade. Então você escolhe o valor do parâmetro que maximiza a densidade da amostra que você observou. Simplesmente isso que muda de um caso para o outro, né? Então entenda de novo revise esse raciocínio aqui das duas urnas, né? Faça o exemplo do modelo geométrico inteiro, sozinho. Lembrando, você tem duas coisas para você trabalhar nesse negócio. Você tem conceito, são poucos, mas estão aí, né? Conceitos. E você tem a técnica, que você vai ser cobrado. Você vai ter que fazer um estimador de um modelo que você nunca viu na vida na prova. Então, conceitos mais técnica na prova, em econometria, na vida. Então, você vai precisar desses dois aspectos, tá? Não pode trabalhar só um ou outro. É uma para você desenvolver conceito e técnica. É como estimadores, né? Então, a gente fez aqui o modelo geométrico, dá uma revisada no que a gente fez, refaz essas contas. E a gente fez um caso contínuo, né, em que tem um modelo exponencial. Aqui apareceu. Então, no caso do modelo geométrico, o estimador não era muito intuitivo, a fórmula dele. No caso do exponencial, apareceu a boa e velha média amostral para estimar o beta, né? Mas refaz a conta, tá? Em particular, esses dois itens que eu deixei para você, você faz antes da aula. Se você vai fazer a conta do modelo exponencial, calcular a log verossimilhança, sem ter feito a verossimilhança primeiro. Aqui a gente fez a função de verossimilhança e tirou o log. Eu quero que vocês façam direto a função de log verossimilhança fazendo esses passos 1 e 2 aqui sozinhos, tá? Aqui ó, é a soma desse cara, não esquece disso. Tá bom? Então nós nos vemos na aula, um abraço para vocês, bastante estudo, vamos manter a nossa concentração aí e aprender. Esse material é muito importante, essas aulas, elas são as aulas mais importantes aí do nosso curso, tá bom? A gente precisa dela para fazer muita coisa lá no futuro, para dar prosseguimento no conhecimento da gente, tá bom? Então, um abraço para vocês e nos vemos lá na live.